Pasta 4. Cultura. Espírito e cultura. O Brasil ante o sentido da vida. Primeira meditação de Ano Novo. olavodecarvalho.org, 31 de dezembro de 1999. Por vezes, do fundo obscuro da alma humana, soterrada de paixões e terrores, nasce o impulso de libertar-se da densa confusão dos tempos e erguer-se até um ponto onde seja possível enxergar, por cima do caos e das tormentas, dos prazeres e das dores, um pouco da harmonia cósmica, ou mesmo, para além dela, um fragmento de luz da secreta ordem transcendente que, talvez, governa todas as coisas. É o impulso mais alto e mais nobre da alma humana. É dele que nascem todas as descobertas da sabedoria e das ciências, a possibilidade mesma da vida organizada em sociedade, a ordem, as leis, a religião, a moralidade e mesmo por refração, as criações da arte e da técnica que tornam a existência terrestre menos sofrida. Nenhum outro desejo humano, por mais legítimo, pode disputar-lhe a primazia, pois é dele que todos adquirem a cota de nobreza que possam ter, residindo mesmo aí o critério último da diferença entre o humano e o sub-humano, ou anti-humano, e por conseguinte, para além de toda controvérsia vã, a chave da distinção entre o bem e o mal. É bom o que nos eleva à consciência da ordem e dos sentidos supremos, é mal o que dela nos afasta. Não tem outro significado o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Acontece que a esse impulso fundamental corresponde um outro, derivado, mas não menos forte, aquele que leva o homem que entreviu a ordem e o sentido a desejar repartir com os outros homens um pouco daquilo que viu. Não há certamente maior benefício que se possa fazer a um semelhante, mostrar-lhe o caminho do espírito e da liberdade, pelo qual ele pode se elevar a uma condição que, dizia o salmista, é apenas um pouco inferior à dos anjos. Tal é substancialmente a forma concreta do amor ao próximo, dar ao outro o melhor e o mais alto do que um homem obteve para si mesmo. Amamos o nosso próximo na medida em que o elevamos à altura dos anjos. Fazemos-lhe o mal quando o rebaixamos à condição de bichinho, seja com maus tratos, seja com afagos. Nessas duas exigências está contida, dizia Cristo, toda a lei e os profetas. Para grande escândalo do relativismo pedante que desejaria nos convencer da geral discórdia entre os valores culturalmente admitidos nas várias sociedades, a universalidade desse duplo mandamento é um dos dados mais evidentes da história mundial. Nota de rodapé. No começo do século XX, houve uma série de antropólogos que saíram pelo mundo fazendo recenseamentos dos usos e costumes dos vários lugares. Quando notaram que aquilo que era proibido num lugar era obrigatório no outro, tiraram a conclusão de que todas as normas eram culturalmente relativas. Isto foi especialmente divulgado no mundo por Margaret Mead e Jules Benedict. Eles fizeram um sucesso tão grande que hoje em dia essa convicção do relativismo antropológico é tida como um dogma. Todas as morais são culturalmente relativas. É no mínimo curioso que nunca ninguém tenha feito a seguinte contraposição. Me aponte uma sociedade onde o homicídio seja legítimo. Ou me aponte uma sociedade onde o casamento seja proibido. Ou me aponte uma sociedade onde qualquer forma de conhecimento seja proibido. Simplesmente não existem tais sociedades. Isto quer dizer que, por baixo da variação acidental de normas aqui ou ali, existe uma infinidade de normas universais que nunca foram contestadas por civilização ou cultura alguma. A lista das regras e normas permanentes é infinitamente maior do que a das normas variáveis. Isso quer dizer que esses antropólogos, baseados em sua pequena experiência acidental de ter conhecido uma ou duas comunidades, generalizaram para a espécie humana, de modo que a visão total da humanidade fica reduzida ao tamanhinho da amplitude de consciência de 2 ou 3 antropólogos, que viram meia dúzia de coisas. Olavo de Carvalho, Educação Liberal, palestra de 18 de outubro de 2001, no Rio de Janeiro. Disponível no link http://www.olavodecarvalho.org/palestras/2001 educaçãoliberal.htm. Soletração: http://www.olavodecarvalho.org/palestras/2001
educacioliberal.htm. Fim da soletração. Fim da nota de rodapé. Não há, com efeito, civilização por mais remota ou bárbara que não tenha valorizado, acima de todas as outras virtudes e motivações humanas, o impulso para o conhecimento e o ensino da única coisa necessária, o prestígio universal do sacerdócio, no sentido amplo que Julien Benda dava à palavra clerc, que inclui a presente classe dos intelectuais, é o mais patente sinal de que, por trás de toda a confusão aparente das línguas, a humanidade unânime tem plena consciência de uma hierarquia de valores que, se fosse questionada, suprimiria no ato a possibilidade mesma do questionamento, já que não se pode questionar um saber, exceto em vista de um saber mais alto. Há observações gerais suficientemente óbvias para só terem de ser lembradas explicitamente em situações de desorientação e confusão incomuns. Eu desejaria aqui dar alguns desenvolvimentos mais particularizados e mais ligados à existência histórica, concernente, de um lado, a cultura e a civilização, consideradas ainda em escala geral, de outro, a presente catastrófica situação da cultura brasileira. Com relação ao primeiro ponto, 1. Embora o impulso ascensional a que me referi seja sempre e universalmente o mesmo, o movimento de doação e repartição que se lhe segue tem de tomar por força a forma dos canais de comunicação existentes numa sociedade historicamente dada, língua, símbolos, valores, etc. Daí que se possa sempre observar, no estudo das manifestações superiores da espiritualidade, esse duplo direcionamento que, de um lado, atesta a convergência dos caminhos percorridos pelos homens espirituais de todo o mundo. Tudo o que sobe converge, dizia Teilhard de Chardin. De outro, a pluralidade inesgotável das formas assumidas pelos testemunhos incorporados ao legado cultural, textos, obras de arte, leis, etc. Nota de rodapé. Ver as 4 minuciosas notas de rodapé do artigo original no link http://www.olavodecarvalho.org/textos/brasil.htm. Soletração. http://www.olavadecarvalho.org/textil.htm. Fim da soletração. Fim da nota de rodapé. 2. Todo fenômeno de ascensão interior, sem exceção, começa sempre com um indivíduo isolado e que, no curso da sua caminhada, é levado a isolar-se ainda mais da comunidade em busca da necessária condição de concentração espiritual, e se completa com a irradiação de parte dos conhecimentos obtidos, de início numa discreta roda de companheiros ou discípulos investidos da mesma disposição para o isolamento e a concentração, em seguida em círculos cada vez maiores, até abranger comunidades, sociedades e civilizações inteiras. 3. No processo da irradiação intervém a memória e o registro. De início transmitidos oralmente e sustentados pela presença e pelo exemplo do mestre, os ensinamentos não tardam a registrar-se, não raro sob a forma compacta de sentenças lacônicas ou de narrativas alusivas e simbólicas, ou grafismos ou melodias, que constituirão o núcleo irradiante em torno do qual se formará com o tempo a cultura. Esta pode abranger desde simples repetições imitativas das formas originárias até uma infinidade de desenvolvimentos intelectualmente relevantes. Qualquer que seja o caso, é uma fatalidade da constituição humana que a reprodução das condições internas e psicológicas do aprendizado, que depende exclusivamente da livre iniciativa dos futuros aprendizes e só pode ser estimulada, mas não determinada pela cultura, não acompanhe jamais a velocidade da proliferação das criações culturais que refletem o núcleo inspirador inicial de maneiras cada vez mais distantes, apagadas, indiretas e finalmente invertidas.
O que começou como uma intuição direta da ordem suprema termina como debate entre ignorantes e cegos esmagados sob toneladas de registros materiais tornados incompreensíveis. 4. Esses 3 momentos refletem no microcosmo da história humana os 3 gunas ou movimentos básicos do cosmos, de que fala a doutrina hindu: Sattva ou movimento assensorial, Rajas, ou movimento expansivo, e Tamas, ou movimento descendente, degradante e entrópico. Rajas nasce de Sattva, assim como o 2º mandamento decorre do 1º. O 3º momento nasce do 2º quando se torna autônomo e perde sua raiz no 1º, quando o amor do ser humano ao ser humano já não visa elevá-lo acima de si mesmo, mas se limita a desejá-lo e agradá-lo. O amor se degrada em lisonja, a lisonja em manipulação e a manipulação em ódio. No fim, já não é possível distinguir uma coisa da outra e o ponto mais fundo do engano se atinge quando o grosseiro e o brutal, a revolta e o fanatismo passam a ser aceitos socialmente como manifestações do autêntico, quando são apenas o resultado de uma longa sedimentação de erros e um condensado de todas as idolatrias passadas. Na esfera intelectual, a mesma coisa. Quando o ensino e a cultura já não transmitem a inspiração originária, mas põem em seu lugar o culto idolátrico das formas acumuladas historicamente, o que pode tomar a forma do dogmatismo seco ou do estetismo ou do formalismo social, etc., ainda resta a possibilidade de uma reconquista do sentido interior, mas a proliferação mesma das criações culturais, ilusoriamente tomada como riqueza, torna isso cada vez mais difícil e, por fim, a acumulação de pontos cegos se condensa num aglomerado de erros fundamentais, uma revelação satânica que, justamente por seu caráter compacto, obscuro, brutal e impressionante, é tomado ilusoriamente como uma descoberta libertadora. Que um filósofo tenha chegado a explicar a história pela organização econômica, como se a organização econômica surgisse do nada, como se pudesse brotar diretamente do substrato animal do homem, como se não fosse reflexo e subproduto da elevação do homem em direção à percepção da ordem cósmica. Eis um curioso e trágico exemplo dessa inversão, onde a densidade mesma das trevas é tomada por uma espécie de fulgor. 5. Um dos traços marcantes do período entrópico é que a própria administração de uma vasta e crescente coleção de registros intelectuais requer a formação de uma classe de letrados para a qual esse legado, considerado em si mesmo e independentemente de qualquer referência às suas fontes inspiracionais, se torna objeto de estudo e devoção. Técnicas especiais são criadas para esse fim. A bibliografia e a bibliologia, a filologia, a crítica histórica dos documentos, a análise estrutural, e essas técnicas, por sua vez, se acumulam até o ponto de constituir um universo cultural de direito próprio. Algumas delas podem visar a simples conservação ou reconstituição dos documentos, outras a sua interpretação em função das épocas e ideologias, outras a elucidar sua estrutura interna, etc. Todas são alheias ao problema central, assegurar que o examinador tenha a condição interior de elevar-se à experiência originária da qual o documento é registro. Essa condição é dada por pressuposta ou deixada à casualidade do maior ou menor talento pessoal. Está completamente fora do processo investigativo e educativo, que assim tem o seu foco inteiramente voltado, seja para os registros em si, seja para as suas circunstâncias, para o que lhes está em torno. Mostrar habilidade no domínio dessas torna-se o critério essencial de seleção e avaliação na vida intelectual, e o decorrente desvio das discussões para uma infinidade de aspectos menores e irrelevantes produz a criação de novas e novas técnicas, tornando a vida intelectual uma insensata demonstração de força e, no fim, produzindo, por inevitável reação, o surgimento de técnicas para destruir as técnicas e para provar a absoluta inocuidade dos documentos. Com relação ao segundo ponto, isto é, a situação atual da cultura brasileira, o que é preciso enfatizar é o seguinte. 1.
Em 500 anos de existência, a cultura deste país não deu ao mundo um único registro de experiência cognitiva originária. Nossa contribuição ao conhecimento do sentido espiritual é rigorosamente nula. Não há nas correntes culturais do mundo um único símbolo, conceito, ideia ou palavra essencial ao conhecimento que tenha sido descoberta de um brasileiro. Toda a nossa produção cultural consiste apenas de prolongamentos e ecos de registros absorvidos de culturas estrangeiras. Nesse sentido, nossa cultura é rigorosamente periférica em relação à história espiritual do mundo. Periférica, portanto, no sentido bem diverso ao que essa palavra tem no jargão do academismo esquerdista, Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, etc., onde centro e periferia são economicamente determinados, e daí decorre uma teoria grotesca que identifica o centro espiritual do mundo ao centro do poder econômico. Teoria ela mesma. 2. Como entramos no curso da história no momento em que as culturas que nos serviam de fontes já se encontravam elas próprias num estado avançado de decomposição entrópica, perdendo cada vez mais de vista as intuições originárias e enrijecendo-se num formalismo do qual agora tentam desesperadamente sair mediante a decomposição geral das formas, como um homem que, cansado de tentar em vão compreender um livro, passa a rasgá-lo na esperança de, da sua decomposição física, obter a sua quintessência. Toda a história da nossa cultura é a do eco de um eco, da sombra de uma sombra. Todos sabemos disso e temos vergonha disso. Procuramos inutilmente aliviar essa má consciência lançando as culpas no econômico, o que já é reflexo de uma ilusão, portanto duplamente periférico, ou então apegando-nos à quantidade e declarando que o volume de uma produção irrelevante e repetitiva é prova de nossa criatividade. 3. Considerando-se os nossos 5 séculos de história, a extensão física e o volume populacional deste país, a nulidade da nossa contribuição espiritual chega a ser um fenômeno espantoso, sem paralelo na história do mundo. O desinteresse, a letargia espiritual da cultura brasileira e a prisão da inteligência nacional na esfera do econômico imediato são sinais de uma pequenez de alma que jamais se observou em tão impressionante escala coletiva. Se existissem verdadeiros estudiosos acadêmicos entre nós, esse tema seria motivo de preocupação e debates. Mas toda a nossa vida acadêmica é ela própria reflexo desse fenômeno, que escapa, portanto, ao seu horizonte de visão. Nossas classes letradas não têm força sequer para tomar consciência da sua própria miséria espiritual. 4. Nem mesmo no domínio religioso, que é aquele onde a busca espiritual tem o seu suporte mais fácil e natural, registramos uma única experiência que atestasse algo como um contato direto, mesmo breve e fugaz, entre um brasileiro e o sentido da vida cósmica. Toda a nossa religiosidade é periférica e imitativa, resíduo da decomposição de cultos extintos ou cópia de pseudo-religiões inventadas na Europa ou nos Estados Unidos. 5. É exatamente por isso que toda ideologia nacionalista entre nós tem sido simplesmente reativa e oportunista, já que não pode se fundar em valores espirituais inexistentes. A pressa com que nosso povo copia hábitos e modos de falar estrangeiros, dando mesmo a seus filhos nomes ingleses ou franceses, mostra a profunda indiferença popular por uma cultura que nada tem a lhe dizer sobre o sentido da vida e que no máximo lhe fornece, na música popular, no futebol e no carnaval, os meios e a ocasião de se anestesiar, através de ruídos de sentido, contra o sem-sentido da vida. Nosso nacionalismo, por isto, não pode se compor de verdadeiro amor à pátria, exceto em estreitos círculos. Por exemplo, nas Forças Armadas ou em antigas famílias de altos servidores públicos, que têm sua história comunitária ligada às lutas pela formação política no Brasil e, por isto, amam sua criação. Pode também haver um certo amor à pátria na constatação direta de certas virtudes espontâneas da sociedade brasileira, mas esta constatação, em vez de ser reforçada no nível da cultura letrada, é aí desmentida à força de sofismas de um artificialismo impressionante, produzidos, é verdade, a soldo das fundações Ford e Rockefeller, mas por pessoas que, por outro lado, sendo esquerdistas, se acreditam piamente nacionalistas e anti-americanas,
o que já basta para atestar a leviana superficialidade de suas inteligências. Fora disso, o nacionalismo no Brasil se constitui apenas de ressentimento anti-americano, motivado antes pelas culpas recalcadas da classe letrada do que por queixas objetivas, embora estas existam, e não tem nenhum fundamento cultural autêntico. 6. Toda a aspiração nacional de tornar-se grande potência, com uma base cultural tão nula, está condenado de antemão, seja ao fracasso, seja um sucesso, que se tornará, caso alcançado, um flagelo para a humanidade, obrigada a curvar-se ante a força bruta de novos bárbaros que nem sequer têm um senso próprio de orientação na história onde interferem cegamente. 7. Todo patriotismo aqui é investimento num país imaginário e meramente possível, apenas toscamente prenunciado, pelas virtudes populares espontâneas que mencionei, as quais, aliás, se dissolvem velozmente sob o impacto do discurso destrutivo que hoje é o ersatz de moralidade entre as nossas classes letradas. Quem deseja contribuir para que esse país se torne realidade só tem um caminho a seguir: lutar para que a cultura brasileira se ligue às fontes centrais e permanentes do conhecimento espiritual, para que a experiência da visão espiritual ingresse no nosso horizonte de aspirações humanas e, uma vez obtida, faça explodir, com a força das intuições imaginárias, todo um mundo de formas imitativas e periféricas, gerando uma nova vida. O resto é pura agitação, sem finalidade. O orgulho do fracasso. O Globo, 27 de dezembro de 2003. A word thou choosest, not the better part. Jorge Santayana. Língua, religião e alta cultura são os únicos componentes de uma nação que podem sobreviver quando ela chega ao término da sua duração histórica. São os valores universais que, por servirem a toda a humanidade e não somente ao povo em que se originaram, justificam que ele seja lembrado e admirado por outros povos. A economia e as instituições são apenas o suporte, local e temporário, de que a nação se utiliza para seguir vivendo, enquanto gera os símbolos nos quais sua imagem permanecerá quando ela própria já não existir. Mas se esses elementos podem servir à humanidade, é porque serviram eminentemente ao povo que os criou. E lhe serviram porque não traduziam somente suas preferências e idiosincrasias, e sim uma adaptação feliz à ordem do real. A essa adaptação chamamos veracidade, um valor supralocal e transportável por excelência. As criações de um povo podem servir a outros povos porque trazem em si uma veracidade, uma compreensão da realidade, sobretudo da realidade humana, que vale para além de toda condição histórica e étnica determinada. Por isso, esses elementos, os mais distantes de todo o interesse econômico, são as únicas garantias do êxito no campo material e prático. Todo povo se esforça para dominar o ambiente material. Se só alguns alcançam o sucesso, a diferença, como demonstrou Thomas Sowell em Conquest and Cultures, reside principalmente no capital cultural, na capacidade intelectual acumulada que a mera luta pela vida não dá, que só se desenvolve na prática da língua, da religião e da alta cultura. Nenhum povo ascendeu ao primado econômico e político para somente depois se dedicar a interesses superiores. O universo é que é verdadeiro. A afirmação das capacidades nacionais, naqueles 3 domínios, antecede as realizações político-econômicas. A França foi o centro cultural da Europa muito antes das pompas de Luís XIV. Os ingleses, antes de se apoderar dos 7 mares, foram os supremos fornecedores de santos e eruditos para a Igreja. A Alemanha foi o foco irradiador da reforma e, em seguida, o centro intelectual do mundo, com Kant, Hegel e Schelling, antes mesmo de constituir-se como nação. Os Estados Unidos tinham 3 séculos de religião devota e de valiosa cultura literária e filosófica antes de lançar-se à aventura industrial que os elevou ao cume da prosperidade.
Os escandinavos tiveram santos, filósofos e poetas antes do carvão e do aço. O poder islâmico, então, foi de alto a baixo criatura da religião. Religião que seria inconcebível se não tivesse encontrado, como legado da tradição poética, a língua poderosa e sutil em que se registraram os versículos do Corão. E não é nada alheio ao destino de espanhóis e portugueses, rapidamente afastados do centro para a periferia da história, o fato de terem alcançado o sucesso e a riqueza da noite para o dia, sem possuir uma força de iniciativa intelectual equiparável ao poder material conquistado. A experiência dos milênios, no entanto, pôde ser obscurecida até tornar-se invisível e inconcebível. Basta que um povo de mentalidade estreita seja confirmado na sua ilusão materialista por uma filosofia mesquinha que tudo explique pelas causas econômicas, acreditando que precisa resolver seus problemas materiais antes de cuidar do espírito. Esse povo permanecerá espiritualmente rasteiro e nunca se tornará inteligente o bastante para acumular o capital cultural necessário à solução daqueles problemas. O pragmatismo grosso, a superficialidade da experiência religiosa, o desprezo pelo conhecimento, a redução das atividades do espírito ao mínimo necessário para a conquista do emprego, inclusive universitário, a subordinação da inteligência aos interesses partidários, tais são as causas estruturais e constantes do fracasso desse povo. Todas as demais explicações alegadas, a exploração estrangeira, a composição racial da população, o latifúndio, a índole autoritária ou rebelde dos brasileiros, os impostos ou a sonegação deles, a corrupção e 1001 erros que as oposições imputam aos governos presentes e estes aos governos passados, são apenas subterfúgios com que uma intelectualidade provinciana e acanalhada foge a um confronto com a sua própria parcela de culpa no estado de coisas e evita dizer a um povo pueril a verdade que o tornaria adulto, que a língua, a religião e a alta cultura vêm primeiro, a prosperidade vem depois. As escolhas, dizia Alice Zonde, fazem o destino. Escolhendo o imediato e o material acima de tudo, o povo brasileiro embotou sua inteligência, estreitou seu horizonte de consciência e condenou-se à ruína perpétua. O desespero e a frustração causados pela longa sucessão de derrotas na luta contra males econômicos refratários a todo o tratamento chegaram, nos últimos anos, a ponto de fusão em que a soma de estímulos negativos produz, pavlovianamente, a inversão masoquista dos reflexos. A indolência intelectual de que nos envergonhávamos foi assumida como um mérito excelso, quase religioso, tradução do amor evangélico aos pobres no quadro da luta de classes. Não podendo conquistar o sucesso, instituímos o ufanismo do fracasso. Depois disso, o que nos resta, se não abdicarmos de existir como nação e nos conformarmos com a condição de entreposto da ONU? A origem da burrice nacional. Bravo, dezembro de 1999, janeiro de 2000. Repetidamente, um fenômeno tem chamado a atenção de professores estrangeiros que vêm lecionar no Brasil. Por que nossas crianças estão entre as mais inteligentes do mundo e nossos universitários entre os mais burros? Como é possível que um ser humano dotado se transforme, decorridos 15 anos, num oligofrênico incapaz de montar uma frase com sujeito e verbo? É fácil lançar a culpa no governo e armar em torno do assunto mais um falatório destinado a terminar, como todos, em uma nova extorsão de verbas oficiais. Difícil é admitir que um problema tão geral deve ter causas também gerais, isto é, que não pertence àquela classe de obstáculos que podem ser removidos pela ação oficial, mas àquela outra que só nós mesmos, o povo, a sociedade civil, estamos à altura de enfrentar, não mediante mobilizações públicas, de entusiasmo epidérmico, e sim mediante a convergência lenta e teimosa de milhões de ações anônimas, longe dos olhos turvos da nossa vã sociologia. Ora, a condição mais óbvia para o desenvolvimento da inteligência é a organização do saber. Nossas energias intelectuais mobilizam-se mais facilmente em torno de uns poucos núcleos de interesse fortemente hierarquizados do que numa dispersão de focos de atenção espalhados no ar como mosquitos. Discernir o importante do irrelevante é o ato inicial da inteligência, sem o qual o raciocínio nada pode senão patinar em falso em cima de equívocos.
Se, porém, cada homem tivesse de realizar por suas forças essa operação, reduzindo a um esquema quintessencial de sua própria invenção a totalidade dos dados disponíveis no ambiente físico, milhões de vidas não bastariam para que ele chegasse a obter um começo de orientação no mundo. A cultura, impregnada na sociedade em torno e resultado de sucessivas filtragens da experiência acumulada, dá pronto a cada ser humano um quadro dos ângulos de interesse essencial, de modo que não resta ao indivíduo senão operar nesse mostruário um segundo recorte em conformidade com seus interesses pessoais. Quando digo que a cultura está impregnada na sociedade em torno, isto significa que a seleção dos pontos importantes transparece na organização das cidades, nos monumentos públicos, no estilo arquitetônico, nos museus, nos cartazes dos teatros, na imprensa, nos debates entre as pessoas letradas, nos giros da linguagem corrente, nas estantes das livrarias e, last not least, nos programas de ensino. Quem quer que desembarque num país qualquer da Europa ou em alguns da Ásia já obtém, por um primeiro exame desse mostruário, uma visão bem clara dos pontos de interesse mais permanente, que constituem uma espécie de fundo de referência cultural, bem distinto dos focos de atenção mais atual e momentânea, que se recortam sobre esse fundo. Só de andar pelas ruas, o cidadão aí pode enxergar os marcos que o situam num lugar preciso do mapa histórico, desde o qual ele pode medir quanto tempo as coisas duraram e qual a sua importância maior ou menor para a vida humana. Se olha para os cartazes dos teatros, nota que centenas de peças estão sendo reencenadas este ano, porque são reencenadas todos os anos, ao passo que outras, que fizeram algum sucesso no ano passado, desapareceram do repertório. Basta isso para que adquira um senso da diferença entre o que importa e o que não importa. Ao entrar em qualquer livraria, o contraste entre as estantes onde estão sempre expostos os mesmos títulos essenciais e aquelas onde os lançamentos mais recentes se revezam mostra-lhe a diferença entre o patrimônio escrito de valor permanente e o comércio livreiro de alta rotatividade. Na escola ele sabe que vai aprender certas coisas que seus pais, avós e bisavós também aprenderam, e outras que são novidade e que talvez terão desaparecido do currículo na geração seguinte. Tudo em suma, num ambiente plástico e verbal, contribui para que o indivíduo adquira, sem esforço consciente, um senso da hierarquia e de orientação no tempo histórico, na cultura, na humanidade. No Brasil, isso não existe. O ambiente visual urbano é caótico e disforme. A divulgação cultural parece calculada para tornar o essencial indiscernível do irrelevante. O que surgiu ontem para desaparecer amanhã assume o peso das realidades milenares. Os programas educacionais oferecem como verdade definitiva opiniões que vieram com a moda e desapareceram com ela. Tudo é uma agitação superficial infinitamente confusa, onde o efêmero parece eterno e o irrelevante ocupa o centro do mundo. Nenhum ser humano, mesmo genial, pode atravessar essa selva selvádia e sair intelectualmente ileso do outro lado. Largado no meio de um caos de valores e contravalores indiscerníveis, ele se perde numa densa malha de dúvidas ociosas e equívocos elementares, forçado a reinventar a roda e a redescobrir a pólvora 1000 vezes antes de poder passar ao item seguinte, que não chega nunca. Nesse ambiente, a difusão das novidades intelectuais, em vez de fomentar discussões inteligentes, só pode atuar como forma entrópica e dispersante. Não há nada mais consternador do que uma inteligência sem cultura, despreparada, nua e selvagem, que se nutre do último vient de parité e arrota uma sucessão de perguntas cretinas onde a sofisticação pedante do raciocínio se apoia na mais grosseira ignorância dos fundamentos do assunto. Acrescente-se a esses ingredientes a arrogância juvenil estimulada pelas lisonjas demagógicas da mídia e tem-se a fórmula média do estudante universitário brasileiro. É impossível discutir com ele. Quando a mente assim deformada entra a produzir objeções numa discussão, seu interlocutor culto e bem-intencionado, se não é muito enérgico no emprego da vara de marmelo, leva desvantagem necessariamente. Quem pode vencer um debatedor tenaz que, confiante na aparente correção formal do seu raciocínio, está protegido pela própria ignorância contra a percepção da falsidade das premissas?
Com o sujeito assim não cabe argumentar, cabe apenas transmitir-lhe as informações faltantes, educá-lo, em suma. Mas, precisamente, ele não vai deixar você educá-lo, porque a ideologia de rebelde posudo que lhe incutiram desde pequeno o faz pensar que é mais bonito humilhar um professor do que aprender com ele. Eis como o menino inteligente se transforma num debatedor idiota, vacinado para todo sempre contra qualquer conhecimento do assunto em debate. As objeções cretinas nascem, de certo, de um impulso saudável. Não há mais notório sinal de inteligência filosófica do que a capacidade de perceber contradições, a sensibilidade para a presença de problemas. O brasileiro tem isso até demais. Contrariando o lugar comum que afirma a nossa falta de vocação para a filosofia, diria que somos o povo mais filosófico do planeta. A prova disso é o nosso senso de humor. O engraçado nasce, como as perguntas filosóficas, da percepção de incongruências lógicas ou existenciais. Mas que destino terá o jovem pensador que, a braços com o debate filosófico, se veja privado de uma perspectiva histórica, de uma visão da evolução das discussões, de um conhecimento, enfim, do status quaestionis? Mesmo na doce hipótese de que, por natural instinto de comedimento, ele se recuse ao bate-boca estéril e prefira trancar-se em casa para raciocinar a sós, jamais passará de um especulador maluco, de um novo Brás Cubas a rebuscar em vão soluções já 1000 vezes encontradas, a polemizar com as sombras de seus próprios enganos, a esgotar-se em perguntas estéreis e tentativas de provar o impossível. Enfim, cansado e amedrontado de um mergulho solitário que não arrisca levá-lo senão ao hospício, aderirá por mero instinto autoterapêutico ao discurso padronizado mais à mão. Uma carteirinha do PCdoB lhe dará um sentimento de retorno à condição humana. E não há nada mais perigoso no mundo do que um idiota persuadido da sua própria normalidade. Tal é o destino da maior parte da nossa jovem inteligência. Quem esteja consciente dessas coisas não poderá deixar de admitir que são a consequência inapelável da nossa incapacidade ou recusa de absorver o legado histórico da Europa e do mundo. Quanto mais nos libertamos de um passado que daria sentido de historicidade à nossa inteligência, mais nos tornamos escravos de uma atualidade invasiva que a desorienta e debilita. Nesse sentido, os movimentos de libertação e de independência que cortaram nossas ligações com as raízes europeias não nos libertaram senão da base mesma da nossa autodefesa, para nos deixar, inermes e sonsos, à mercê das perturbadoras casualidades da mídia e da moda. Roubaram-nos o mapa do mundo para nos deixar perdidos no meio de um deserto onde é preciso recomeçar sempre o caminho, de novo e de novo, para não chegar a parte alguma. Destituíram-nos do senso da hierarquia e das proporções para nos tornar escravos de debates viciados e conjeturações ociosas que não nos deixam pensar nem agir. Oferecer a um povo esse tipo de falsa libertação é algo que está, para mim, na escala dos grandes crimes, na escala do genocídio cultural. E não é de espantar que, no meio de tantas hesitações e equívocos, ninguém seja capaz de perceber a ligação óbvia entre esse tipo de iniciativa modernizante e o estado catastrófico de uma cultura que se entrega sem reação, por mínima que seja, ao estupro midiático internacional. Não é de espantar que ninguém note o elo de cumplicidade, secreta mas indissolúvel, entre o fetichismo da independência estereotipada e a realidade da dependência crescente. Não me perguntem, portanto, o que acho de Marius, Oswalds, Menottes, Bopes e tutti quanti, bem como de seus cultores e discípulos atuais que, desmantelando o idioma sob pretextos morbidamente artificiosos e pedantes, o entregam inerme nas mãos de quem faz dele a lixeira dos detritos do inglês midiático. Nem me peçam em público para opinar sobre quaisquer outros importadores de novidades culturais que, de tempos em tempos, refazem o Brasil no molde do último figurino. Esse tipo de reformador cultural deslumbrado que, sem uma autêntica visão universal das coisas e movido somente pela comichão de atualismo, quando não pela ânsia de épater le bourgeois,
se mete a destruir valores que não compreende. É a praga mais nefasta que pode se abater sobre uma cultura em formação, induzindo-a a destruir as bases em que começava a se erguer e não pondo em seu lugar, senão pseudo-valores efêmeros cuja rápida substituição abrirá cada vez mais, sob os pés dela, o abismo sem fim das dúvidas ociosas e das perguntas cretinas. Se queremos preservar e desenvolver a inteligência do nosso povo, em vez de a esfarelar em tagarelice estéril, o que temos de importar não é a novidade. É toda a história, é todo o passado humano. Temos de espalhar pelas ruas, pelos cartazes, pelos monumentos, pelas livrarias e pelas escolas as lições de Lao Tse e Pitágoras, Vitrúvio e Pacioli, Aristóteles e Platão, Homero e Dante, Virgílio e Shankara, Rumi e Ibn Arabi, Tomás e Boaventura. Quem, antes de fortalecer a inteligência juvenil com esse tipo de alimento, a perturba e debilita com novidades indigeríveis, é nada menos que um molestador de menores, um estuprador espiritual. E se o faz com intuito político ou comercial, o crime tem ainda o agravante do motivo torpe. A fonte da eterna ignorância. Diário do Comércio, 27 de julho de 2009. Há anos venho tentando chamar a atenção das nossas elites empresariais, políticas e militares para o fenômeno da degradação cultural brasileira, mas não creio que até agora tenha conseguido fazê-las enxergar a real dimensão do problema. Até porque as elites mesmas são as primeiras vítimas dele e não há nada mais difícil do que fazer alguém tomar consciência da sua inconsciência progressiva. É como tentar parar uma queda em pleno ar. Desde logo a palavra cultura já evoca na mente desse público a ideia errada. Cultura no Brasil significa, antes de tudo, arte e espetáculos. E as artes e espetáculos, por sua vez, se resumem a 3 funções: dar um bocado de dinheiro aos que as produzem, divertir o povão e servir de caixa de ressonância para a propaganda política. Que a cultura devesse também tornar as pessoas mais inteligentes, mais sérias, mais adultas, mais responsáveis por suas ações e palavras, é uma expectativa que já desapareceu da consciência nacional faz muito tempo. Se o artista cumpre as 3 funções acima, nada mais lhe é exigido e nem mesmo para lhe garantir o rótulo de gênio. Foi preciso, no Festival de Paraty, uma escritora irlandesa, Edna O'Brien, vir avisar aos brasileiros que Chico Buarque de Holanda não faz parte da literatura. Por si mesmos, jamais teriam percebido isso. Nos cursos universitários de letras, produzem-se milhares de teses sobre Caetano Veloso e o próprio Chico, enquanto escritores de primeira ordem já consagrados pelo tempo, como Rosário Fusco, Osman Lins ou José Geraldo Vieira, são ignorados, já não digo só pelos estudantes, mas pelos professores. Até a Academia Brasileira, nominalmente incumbida de manter alto o padrão das letras nacionais, de há muito já não sabe distinguir dentre o que é um escritor e o que não é. A hipótese de que o sejam os senhores Luiz Fernando Veríssimo, Paulo Coelho e Marco Maciel jamais passaria pela cabeça de alguém habilitado, digamos, a compreender razoavelmente um poema de Eliot ou a perceber a diferença de fôlego entre Claudel e Valéry, isto é, de alguém que tenha ao menos uma ideia aproximada do que é literatura. A alta cultura simplesmente desapareceu do Brasil. Desapareceu tão completamente que já ninguém dá pela sua falta. Como posso fazer ver a gravidade disso a pessoas que, não pertencendo elas próprias ao círculo das letras e das artes, recebem dele, prontos, os critérios de julgamento em matéria de cultura e, ao segui-los, acreditam estar em dia com os mais elevados padrões internacionais? Como posso mostrar ao político, ao empresário, ao oficial das Forças Armadas que cada um deles está sendo ludibriado por usurpadores subintelectuais e encaixilhado numa moldura mental incapacitante? Um exemplo talvez ajude. Não conheço um só membro das nossas elites que não tenha opiniões sobre a política norte-americana. A base dessas opiniões é o que leem nos jornais e veem na TV. Acontece que o instrumento básico do debate político nos Estados Unidos é o livro, não o artigo de jornal, o comentário televisivo ou a entrevista de rádio. Não há aqui uma só ideia ou proposta política que, antes de chegar aos meios de comunicação de massas, não tenha se formalizado em livro, demarcando as fronteiras do debate, que nessas condições é sempre pertinente e claro,
Também não há um só desses livros que, em prazo breve, não seja respondido por outros livros, condensando e, ao mesmo tempo, aprofundando a discussão em vez de limitá-la às reações superficiais do primeiro momento. Ora, esses livros praticamente nunca são traduzidos ou lidos no Brasil. Se alguém os lê, deve mantê-los em segredo, pois nunca os vejo mencionados na nossa mídia, seja pelos comentaristas usuais ou pelos acadêmicos iluminados que os chefes de redação tomam como seus gurus. Resultado, a elite que confia nos canais jornalísticos como sua fonte básica de informação acaba sendo sistematicamente enganada. Não só forma opiniões erradas sobre o quadro internacional, mas com base nelas diagnostica erradamente a situação local e toma decisões estratégicas desastrosas que só a enfraquecem e a tornam dia a dia mais sujeita aos caprichos da quadrilha governante. Só para tornar o exemplo ainda mais nítido, quem quer que tenha lido, além das autobiografias de Barack Obama, as investigações sobre sua vida pregressa feitas por Jerome Corsi, Brad O'Leary e Webster Griffin Tarpley, anti-obanistas por motivos heterogêneos e incompatíveis, sabia de antemão que, se eleito, ele usaria o prestígio da própria nação americana para dar respaldo ao anti-americanismo radical dentro e fora dos Estados Unidos, que no Oriente Médio isso significaria sonegar apoio a Israel e aceitar pacificamente o Irã como potência nuclear. Na América Latina, elevar Hugo Chávez, as Farc e o Foro de São Paulo ao estatuto de árbitros supremos da política continental. Nota de rodapé. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. Para a descrição detalhada de suas atividades políticas, militares e criminosas, ver Não Quero Citar Nomes, no capítulo Criminalidade, à página 528. Fim da roda de rodapé. Fim da nota de rodapé. Como no Brasil ninguém leu nada disso, o que se impregnou na mente do político foi a visão de Obama como um progressista moderado, algo como um novo John F. Kennedy ou Martin Luther King. Nos Estados Unidos, com a ajuda da grande mídia cúmplice, Obama enganou metade do eleitorado. No Brasil, enganou a opinião pública inteira. Agora, só resta aos ludibriados atenuar retroativamente o vexame do engano mediante um novo engano, persuadindo-se de que, se até o governo americano apoia Hugo Chávez, é porque ele não é tão perigoso quanto parecia. Nota de rodapé. Hugo Chávez, que por 14 anos governou a Venezuela, morreu em 5 de março de 2013 em decorrência de um câncer.